Foi uma jornada super divertida. Durante 7 episódios, o Toca na Cena, projeto contemplado na Lei Aldir Blanc, debateu e discutiu com quem faz parte da cadeia produtiva da música independente tocantinense como estão as coisas por aqui, na cena do Tocantins. Como tudo começou, como está atualmente, qual é a realidade para quem produz, quais os percalços para quem cria, como é o processo de composição dos nossos artistas e como estar no Tocantins influencia toda essa galera. Falamos sobre a música eletrônica e o cenário do que está sendo produzido no universo LGBTQIA+. Quase no finzinho, a gente sentou e ouviu dicas e conselhos de quem já passou por tudo que passamos e construiu uma cena mais forte e empoderada. Para finalizar, a gente dá tchau pro Toca na Cena, fazendo uma retrospectiva de tudo que rolou por aqui e debatendo o que, do nosso ponto de vista, a gente escutou de legal nesse podcast. O papo de vocês hoje é com a gente, porque talvez a cena ainda não tenha chegado lá, mas seguimos na expectativa de sermos quase famosos. Vem com a gente! Olá, olá, eu sou o Felipe Ramos, jornalista e podcaster, e junto com a minha amiga Cecília Santos, também jornalista e podcaster, criamos o Toca na Cena, um projeto para apresentar a produção musical autoral independente alternativa do Tocantins para o mundo. No nosso último episódio, vamos conversar sobre tudo que a gente escutou aqui. Eu me sento com meu amigo Felipe Ramos para comentar toda essa jornada que foi o Toca na Cena. E para começar, a gente vai de episódio 1. O tema foi Estamos Aqui, Nos Entretenha, que nada mais é do que um verso traduzido da música do Nirvana, Smells Like Teen Spirit. No episódio 1, a gente conversou com os Andrés, o André Porcão e o André Henrique, do PMW, para contar um pouco sobre os inícios. Falamos sobre o start e seguimos papeando com quem ajudou e ainda ajuda a construir a cena. A gente ouviu o Fábio Henrique da Árvore Seca e o Renato Rezende da banda Caniche. Da próxima é minha. Felipe, eu começo te perguntando o que você achou desse episódio. Olha, Cecília, foi bem interessante ouvir os dois Andrés falando sobre como começou a cena em Palmas, né? Foi um papo assim que a gente... vocês que vivenciaram essa fase da cena de Palmas mataram saudades. Foi um episódio assim bem nostálgico. É interessante a gente notar como estava a cena naquela época e como está a cena hoje, o que daquela época dá pra gente aproveitar, que a gente pode se inspirar, o que precisa melhorar. E conversamos também com o Fábio Henrique e o Renato, que meio que passaram uma ideia de como está hoje, de como a cena evoluiu, porque na minha opinião dá para perceber que houve uma evolução, né, de uma cena que era muito pesada, né, que tinha muitas bandas, mas muitas bandas cantando em inglês, muitas bandas de um estilo único, e agora nós temos uma cena mais diversa. Então foi interessante perceber esse histórico da cena de Palmas. E no segundo episódio, Cecília, por trás da canção, a gente conversou com os músicos. A ideia era saber de quem cria, como são seus processos, o que influencia, como a melodia ganha a letra e a coisa vira tudo aquilo que a gente escuta no Spotify. O bate-papo foi com o Samuel da Sopro, a Sâmia da Big Marias, o Felipe Kuroda da Caniche e com a Gabriela Raia e os meninos da Indoor também. Cecília, o que mais te chamou a atenção nesse episódio? Então, eu gostei muito desse episódio, eu acho muito interessante essa ideia por trás do processo de composição, né, e como você falou, assim, essa diversificada que a cena deu de uns anos para cá, que os meninos apontaram no primeiro episódio, ela fica claro nesse segundo, porque a gente ouviu pessoas de gêneros bem distintos, assim, né, fazendo coisas bem diferentes, então com processos de composições diferentes, né. O Samuel falou um pouquinho sobre como é estar numa banda e sobre como compor dentro do contexto de um grupo, de como isso exige, né, que tenha-se instrumentos, e a Sopro faz um trabalho que é muito com muita coisa, preenchidíssimo, né? Tem instrumento de sopro, tem flauta, então assim, aí veio a Sâmia, que recém saiu do estúdio e foi falar de como é esse processo, né, de produção do EP que a banda estava gravando, então assim, convidar pessoas de fora para integrar, como fazer o som ficar bom. O Felipe da Caniche
falou mesmo sobre o processo de composição individual dele, né? Como ele começa a compor ali com o violãozinho e tudo. A Raya já falou sobre a questão do trabalho dela, do que influencia, como o Tocantins influencia o trabalho dela. E os meninos da Indoor, que tem esse trabalho de trap, que é uma coisa bem, né, atual, moderna, de como é isso para a banda. Eu gostei demais, eu fico super curiosa para saber como que isso fica real, né? Como que a música sai de uma ideiazinha, de um versinho e vira o que a gente escuta nos shows e dança e curte. Então eu achei muito interessante e eu percebi que os músicos estão bem profissionais, os nossos músicos estão profissionais, eles têm um processo assim que é muito técnico, muito rebuscado, entendeu? Então eu fiquei muito feliz por isso, assim, gostei demais de entender como é que eles fazem esse caminho. E seguindo, a gente falou sobre os regionalismos, sobre como ser tocantinense, morar e andar por essa terra influencia os nossos artistas. O papo foi com os músicos. O papo que a gente bateu foi com os músicos Mário Xará, Diego Brito e o Heitor Oliveira. Felipe, foi uma mistura boa aí. O que você achou dela? Então, Cecília, o Mário Xará, ele tem um trabalho já há algum tempo, né, bem um trabalho voltado para a música regional, né? No primeiro álbum dele, no primeiro álbum solo dele, ele dava para perceber claramente ali as influências do Genésio Tocantins, do Braguinha Barroso. O Diego Brito, que é um grande pesquisador, né, uma referência quando a gente fala em música tocantinense, em música tradicional, o Diego Brito é a pessoa que talvez mais pesquisa aqui no Tocantins, e o Heitor Oliveira também, que trouxe a sua contribuição. É, a gente se fala muito ainda, né, aqui na nossa cena sobre como colocar os sons regionais, né, como colocar a viola de Buriti, a súcia nesse som, mas é algo que ainda precisa de um aprofundamento maior, né? Eu ainda sinto um certo distanciamento da nossa cena com os sons regionais, mas também não é algo que tem que sair de forma artificial, tem que ser algo natural, tem que fazer sentido, né? Porque mais vale mais vale a gente ter bandas que fazem som que eles se identifiquem do que a gente ter várias bandas tentando fazer som regional, mas aquela coisa artificial, sem muita originalidade. Então, mas a gente tem, por exemplo, o Mário Xará, que foi um dos nossos entrevistados, que ele já consegue fazer essa mistura, que ele já faz essa pesquisa, o próprio Diego Brito também, e que consegue colocar isso no seu som, trazendo a cena a cena passada, né? Mas não colocar a cena passada, porque também é a cena atual. Genésio Tocantins, esses artistas históricos. Ele já acho que é importante isso que o Mário Xará faz de ligar esses artistas do passado com o presente para a gente tentar trilhar um caminho para o futuro. E para analisar a cena atual, saber o que está rolando, conversar com os nossos artistas contemporâneos, a gente juntou e misturou tudo. Nele, a gente ouviu a Yasmin, da Boca de Cantora, e o Jorge Gabriel, artista solo. E também o DJ e produtor Patrick Torquato, de Pernambuco. Cecília, o que você achou dessa galera? O que essa galera trouxe pra gente? Então, eu adorei esse episódio. É impressionante assim, os pontos de vista diferentes, né? A Yasmin falou uma coisa que me surpreendeu muito. Esses dois artistas são artistas relativamente novos, né? Quando a gente pensa no contexto da cena, e estão produzindo coisas muito novas, muito frescas, né? O Jorge, um cara que produz muito, enfim. E a Yasmin falou uma coisa assim: a gente tá aqui agora, mas também pode ser que a gente não esteja daqui a um tempo. Eu vou fazer música até quando eu achar que vai funcionar. Mas os dois trouxeram essa perspectiva de que as coisas estão acontecendo, que as bandas estão se movimentando, que o pessoal tá conseguindo movimentar a cena, e é isso, assim, são sons completamente diferentes, né? O Boca faz essa nova MPB que tem, enfim, é muito gostoso de ouvir ao vivo, e o Jorge faz umas experimentações muito doidas, e é isso, volto a falar, né? Ainda é impensável na cena de 10 anos atrás. Isso era impensável, né, na cena de 10 anos atrás. Então, eu fico muito feliz por essa evolução sonora, né? Dessa quebra de amarras que os nossos músicos
tiveram aí ao longo dos anos. Então, eu gostei muito do que os dois trouxeram pra gente. E o Patrick, que, enfim, é o curador da Confere, teve com a gente durante vários projetos, ele meio que confirmou isso mesmo, assim, a importância do que até você falou, né, quando a gente fala de regionalismo, o Patrick trouxe essa fala muito legal, que é essa importância da gente se conectar com o que é tocantinense, mas que isso seja feito de uma maneira natural, de uma maneira orgânica. Essa música tocantinense, ela seja tocantinense de verdade, né? Então, eu achei muito legal. Os dois têm shows muito, muito bacanas. E foi um episódio que eu gostei muito, saber que trazer essa representação dos dois para a ideia de cena atual, né? Quando eu falo os dois, eu falo a banda Boca de Cantora e o Jorge, é muito importante, porque é uma cara completamente nova, é um retrato muito novo da cena, que há 5 anos atrás não seria dessa forma. E aí a gente já muda, né? A gente foi para o nosso próximo episódio, e que ele fala exatamente do oposto, né? Para reforçar a importância que a cena eletrônica, cheia de festas e discotecagens que fomentam a música independente, tem aqui em Palmas, a gente conversou com quem está dominando as controladoras e os BPMs. Falamos sobre a nossa Priscila, a rainha do Cerrado, e sobre todo mundo que faz música no contexto das minorias. A gente bateu um papo com o DJ e cantor Hemer, com a DJ Jaquei e com a também DJ Fran Teodoro. Felipe, que também está nas discotecagens, fala para mim, para você, como que tá a cena da música eletrônica do underground palmense, do Tocantins? O interessante é que nessa cena underground, quem tá dominando é a galera LGBTQIA+, são as mulheres, as principais DJs de Palmas hoje são DJs mulheres, e não tô falando só de festas LGBTQIA+, não, as festas que não se identificam como festas desse segmento, elas são festas também que já estão dominadas pelos LGBTQIA+, e pelas mulheres, né? A gente tem aí a Fran, a Jaquei e a Della Noite. Nós temos 3 DJs que são mulheres e que são as principais hoje da cena alternativa de Palmas. Então, é algo assim a ser aplaudido mesmo, assim, a gente precisa valorizar isso, e é uma cena que está crescendo, festas lotadas, festas que inclusive estão chamando público para shows de bandas autorais, né? Acho que é importante ter essa ferveção da música eletrônica para animar e para que isso seja um chamativo para as pessoas irem para festas, para festivais alternativos, né, com bandas autorais, bandas ainda desconhecidas. Então é importante ter esses DJs que chamam público, né, e elas conseguem chamar público, elas têm um público fiel, público tanto LGBTQIA+, como também um público hétero. Então é bem interessante isso. E com o objetivo de saber como tá para quem ocupa a linha de frente, faz eventos, bota as bandas para tocarem, reúne público e faz a animação acontecer, o nosso 6º episódio conversou com os produtores. Proseamos com quem já tá fazendo isso há um tempo para entender as dores e as delícias de quem faz acontecer por aqui. A gente conversou com o Ítalo Codó, do projeto A Rua Se Mistura, o Cláudio Macage, da Oficina Geral em Paraíso, o Douglas Correia, do Lanterna, e a Ana Elisa, do Toca FM. E aí, Cecília, como foi para você o episódio Todo Aquele Jazz? Então, eu achei muito bacana. Novamente, eu acho que a gente conseguiu reunir um time muito diverso de convidados, né? Que trouxeram pontos de vista muito diferentes, porque todos estão inseridos em projetos em contextos diferentes, né? E é interessante você ver o próprio Codó, que é um cara que está aí há muito tempo na produção, com banda, né, também, então ele tem essa perspectiva de quem tá tocando e quem tá na produção, produziu festival de rock, depois criou o projeto A Rua Se Mistura, que tem esse flerte, essa união muito forte com a música, o movimento hip hop, né, então essa importância de quando você não tem espaços para as bandas tocar e você se apodera dos espaços públicos, aí você pega o Macage, que está num contexto agro, né? Ele mesmo falou lá em Paraíso,
que tem uma banda autoral, Poetas do Caos, e conseguir movimentar a cena local de uma cidade que, mesmo do lado de Palmas, é extremamente diferente, né? E aí vem o Douglas, o Lanterna, que está há 9 anos produzindo no contexto de uma balada LGBT. Você pensa isso há 9 anos atrás, né? Que era completamente diferente. Dá espaços para DJs tocarem, fazer as festas hoje que lotam no Lanterna. E a Annelisa, que, enfim, participou da produção do Sonora e hoje tem o Toca FM, que é um festival já, enfim, muito bacana, abre espaço para as mulheres compositoras. Então, assim, é muito legal ver esse trabalho e é essencial. A gente falou isso no episódio. É essencial valorizar o trabalho da produção, assim, porque é um corre muito grande. Todos eles são pessoas que a gente conhece, sabem que tem um comprometimento muito grande com a cena, envolvidíssimos no que está acontecendo. E às vezes é um trabalho meio invisível, porque quem chega lá e vê as coisas acontecendo, seja a festa pronta, com o DJ tocando, ou com as bandas, não faz ideia da logística que é para montar. E isso sem falar na questão financeira, né? E muitas vezes essas pessoas fazem porque querem mesmo, na raça. O Ítalo deve estar aí pelo menos há uns 15 anos, sei lá, ou mais, fazendo isso. O Macage também em Paraíso. Então, assim, é muito importante esse peso que essas pessoas têm e o know-how que elas têm hoje para fazer os eventos. Assim, você pega o Toca FM, um festival muito legal, enfim, as pessoas estão fazendo coisas muito legais. Então, eu fiquei muito empolgada com esse episódio, porque a perspectiva para a cena de Palmas, quando você tem produtores bons trabalhando com tanto afinco e tão bem posicionados, né, querendo fazer acontecer, é muito empolgante. E para a gente finalizar o nosso conteúdo, né? A gente estava falando de quem tem know-how e foi exatamente o que aconteceu. A gente escutou quem sabe muito, quem tem expertise na cena. A gente resgatou os bate-papos da Confere Talks e da Confere Música. Escutamos dicas preciosas de gente como Alex Pinto, Maurício Spinelli, Fabrício Nobre, Ana Morena e Verônica Pessoa. Felipe, para fazer uma alusão ao tema do nosso episódio, que é a música do Bob Dylan, para você a resposta ela tá soprando pelo vento ou a gente precisa correr bem atrás desse prejuízo? Eu acho que a resposta está sim soprando ao vento, ou melhor, está e não está. É complicado falar que acho que nós temos ideia para onde seguir, a gente tem meio que um caminho a ser trilhado aí para o futuro, a gente não está perdido, né? Mas a gente também não sabe o que o futuro nos reserva, se vai dar certo ou não, mas a gente precisa tentar, continuar tentando, tentativa e erro. Não acho esse talvez correr atrás do prejuízo, acho que ainda há tempo para tudo, acho que a gente não dá para falar em prejuízo, porque dá tempo para fazer tudo ainda. A nossa cena, como eu já disse anteriormente, ela vem em uma evolução e ela tem tudo para progredir muito. A Sopro vem com novidades muito boas que eu ainda não posso contar aí para o segundo semestre. Eu acho que o Jorge Gabriel também tem muito a evoluir, né? Porque ele tá em uma evolução muito boa, assim, ele tá fazendo um som muito bom, misturando funk e tal. Ele tá sendo um dos produtores assim mais ousados aqui da cena. O Lunar da Indoor também, ele sabe produzir muito bem, então eu acho que a gente tem um bom caminho aí, a gente tem um futuro promissor pela frente, e há tempo para tudo ainda, acho que acho que não dá para falar em prejuízo não, acho que dá tempo da gente correr atrás de muita coisa, sempre acho que vai ter tempo, e eu acredito que a cena nos próximos anos ela vai evoluir. Bom, eu pelo menos acredito nisso. Tudo depende também de muita coisa. Os artistas nossos, a maioria ainda não são profissionais da música, não vivem disso, precisam fazer outras coisas. Então acaba tornando as coisas meio incertas, porque a qualquer momento alguém pode desistir, alguém pode desanimar, mas eu tô vendo essa galera assim muito aguerrida mesmo. Tô vendo o pessoal também, o público, é, interessado nas bandas, interessado em participar, em pagar ingresso. Então, assim, acho que
acho que nós temos bons frutos para colher aí nos próximos anos. Eu concordo super com você. Eu que estou na cena há muito tempo, fico muito feliz por essa evolução e esse podcast ele deixou essa evolução muito clara do que era há 20 anos atrás e de como a gente está hoje. Eu fico felicíssima, achei que a gente conseguiu provar isso mesmo com tudo que a gente escutou aqui. Mas então é isso, foi um prazer estar aqui conversando com todos vocês, papeando sobre música, sobre as possibilidades, sobre o futuro da cena e de como as coisas podem melhorar. Eu adorei. E você, amigo? Eu adorei também, Cecília, foi uma experiência ótima contar a história da nossa cena e fazer esse panorama para o nosso futuro. Quero agradecer aos nossos colaboradores, a Juliana Saraiva, que fez as nossas redes sociais, ao Guilherme Lustosa, que foi o nosso designer, ao Thales Monteiro, que foi também um dos nossos produtores aí nessa parte administrativa. Agradecer a todos que concederam entrevistas pra gente desde o primeiro até este episódio, né? Então, muito obrigado. E assim, a gente chega ao fim do nosso Toca na Cena, esse projeto que a gente amou fazer. Vocês curtiram? Eu curti. Obrigada a todo mundo que participou com a gente e principalmente por você que escutou até o final. Nos sigam nas nossas redes sociais, nosso Twitter e Instagram é @conferemúsica. O nosso e-mail, para quem quiser entrar em contato, é o conferemusica@gmail.com. Estamos em todas as plataformas de streaming, divulguem o Toca na Cena para todos e para quem você acha que precisa consumir esse conteúdo. Um dia a gente volta. Tchau! Tchau, tchau.